ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, e eu quero, vamos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, e depois eu venho aqui em Mateus 4, porque tanto Lucas 4 como Mateus 4, não sei se os irmãos já observaram, mas trata do mesmo assunto, né? Mateus 4 e Lucas 4 trata do mesmo assunto. Está escrito, vamos ler Lucas 4, somente 1 e 2. Lucas 4, 1 e 2. Vou ler uma vez sozinho e depois vou ler com os irmãos. Está escrito na palavra do Senhor: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Verso 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Vamos lá ler juntos agora, 1, 2, 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Senhor, nós temos acabado de ler a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Nesse momento que estaremos com muita responsabilidade, com muito temor e tremor no coração, vamos expor a palavra do Senhor, ó Deus. Dá-nos graça, dá-nos capacidade, Senhor, dá-nos dá-me um raciocínio rápido, Senhor, dá-me fluência no falar, e que no abrir dos meus lábios a palavra saia com a autoridade necessária, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dos que estão presentes aqui dentro desse templo, esse grande número de irmãos, e daqueles também que estão nos acompanhando através das redes sociais. Que todos sejam alcançados pelo poder da Tua palavra, e que ao terminarmos, Senhor, este culto, saiamos daqui não só desafiados, mas saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza, e mantenham as vossas Bíblias abertas, Bíblia nas mãos. Meus queridos, eu ouvi esses dias uma mensagem de um pastor por nome Danilo Figueira, e ele pregava lá na igreja do pastor Luciano Subirá, e naquele canal Orvalho, e esta mensagem ela mexeu muito comigo. Eu estava de viagem, não sei onde eu estava, parece que eu estava voltando aqui de uma visita que eu fui fazer à minha tia lá em Ouro Branco, que quebrado aqui a clavícula. Na sexta-feira eu fui lá, e no sábado ouvindo, e essa mensagem me impactou muito, e ela me deu assim um norte, me sacudiu o coração algo, e eu fui para a Bíblia, passei uma boa parte da tarde agora fazendo algumas anotações, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar com vocês algo que está assim fervendo no meu coração. Eu gosto muito de pregar aquilo que mexe comigo, aquilo que fala comigo primeiro. Eu penso que eu posso compartilhar com vocês, que certamente vai falar também ao coração de outros. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, baseado nesse assunto da tentação do Senhor Jesus, sobre 3 áreas que Jesus foi tentado, né? E em 3 lugares que ele foi, na realidade, levado para ser tentado. Ele foi tentado na área física, né? Na área física, por causa da fome. Ele foi também tentado na área emocional, né? Da sua alma, dos sentimentos. E ele foi também tentado na área espiritual, sabia? As 3 áreas. Ele foi tentado na área física, quando ele teve fome, né? E Satanás falou: faz essas pedras transformarem em pão. Quando ele foi levado no pináculo do templo, que é a parte mais alta do templo,
para ele pular de lá, tinha a ver com as emoções. Lança daqui, as emoções. E quando ele foi convidado a prostrar e adorar ao Senhor, ele foi tentado no campo espiritual, né? No seu espírito, para prostrar e adorar. E eu queria então, ele foi levado em 3 lugares. E eu queria usar esses 3 lugares que Jesus foi levado para mostrar para vocês sobre os 3 lugares mais perigosos da terra, nesse contexto que nós estamos falando, né? É claro que se formos para outros textos da Bíblia, nós vamos achar lugares perigosos também, mas eu quero trabalhar dentro desse contexto de Mateus capítulo de número 4. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos, começar dizendo que esse episódio da tentação de Jesus, dos 4 evangelhos, ele foi registrado somente em 3 evangelhos. Ele foi registrado em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Ele foi registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 12 e 13, e ele foi registrado em Lucas, capítulo 4, versículos 1 ao 13. Há uma diferença, uma pequena diferença de algumas palavras a mais ou a menos em Mateus 4 e Lucas 4, mas a história, ela é a mesma, porque você sabe que uma das coisas que dá veracidade a uma história é quando mais de uma pessoa conta, não é verdade? Não usando as mesmas palavras, mas trazendo o mesmo contexto. Isso dá autenticidade a uma história. Se eu pedir, por exemplo, ao pastor Alexandre para contar um fato que ele assistiu agora lá na avenida, ok? Vamos dizer, Deus livre e guarde, um acidente que aconteceu lá, um carro esbarrou, e eu pedi o pastor Robson, eu pedi o pastor Gerson, o pastor Manuel, o pastor Osmar, 5 pessoas para contar. Eles vão contar a mesma história, só que cada um olhou de uma ótica. Um estava indo assim e tal, mas o contexto, o resultado vai ser o mesmo do que aconteceu, ok? Porém, o evento é unânime. Boa, Alexandre, essa aí. A única diferença que nós temos aqui é que em Marcos capítulo de número 1, eu estou fazendo uma introdução para os irmãos entenderem. Em Marcos capítulo 1, o Marcos utilizou somente 2 versículos para contar a história do episódio da tentação de Jesus. O Aloysio já coloca para mim Marcos 1, do 12 e o 13, só que o Marcos falou um negócio que os outros não falaram. Olha que curiosidade. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Presta atenção na palavra impelir aí, que é a mesma que enviar, do grego equibalo, do grego, né? O que é equibalo? É ejetar, é julgar. E o interessante que do original é julgar, soltar, como se fosse dar uma explosão assim, para julgar, sem possibilidade de voltar atrás. Aqui tem, inclusive, havia até com a chamada, porque quando você foi chamado, Jesus disse assim: orai ao Senhor para que mande obreiros para a sua seara, para que envie. Esta palavra envie do grego é equibalo, que quer dizer lançado sem direito de voltar atrás. Então deixa eu te dar um recado. A chamada de Deus na sua vida é sem volta. Já tentou escapar, né? Mas não deu, né? Já tentou pular fora, mas não deu, né? Porque as chamadas são como algemas invisíveis. Mesmo que você queira fugir, você está algemado nele. Aí o texto de Marcos é equibalo, impeliu, isto é, julgou, levou, enviou para o deserto. Agora o que está no 13 não está nos outros, está escrito assim: e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. O Mateus e o Lucas não falou que ele vivia entre as feras, porque deserto é lugar também de animais perigosos. Então a tentação de Jesus, ela não foi só de Satanás, ele passou por momentos difíceis também, porque deserto é deserto. Muito bem, mas não é aí o meu foco. Eu quero levar você agora ao seguinte: depois dessa introdução, que o episódio da tentação de Jesus foi registrado por esses 3,
O interessante, irmãos, coloca os seus olhos para mim, ou comigo, em Mateus capítulo 1, mas tem que ser na sua Bíblia, aí para você acompanhar. Mateus capítulo de número 1, aleluia, isso quando eu estava lendo e estudando me empolgou, sabe? Eu empolgo sozinho, sabe, lendo a Bíblia assim, eu fico empolgado quando eu estou lendo, mexe comigo. Veja bem a sequência. Mateus capítulo 1, eu tenho o quê? A genealogia de Jesus, que começa de Abraão, né? Abraão gerou Isaac, vai tal, até 14 gerações no versículo 17. No capítulo 1, versículo de número 18, tem o nascimento de Jesus. 2, os magos do Oriente. Ainda no capítulo 2, ele foge para o Egito por causa da matança dos inocentes. Capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 13. No capítulo de número 3, nós temos João Batista batizando, ok? No capítulo de número 3, versículo de número 16, está escrito assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Isaías 61:1, o que diz? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que Isaías falou no capítulo de número 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então uma voz do céu brada e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tudo bem, capítulo de número 3, 17. Agora, em seguida, o que está escrito? E então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção, isso aqui, irmãos, olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Vida cheia do Espírito Santo não é isenção de ser levado para o lugar da prova. Porque Jesus está cheio até na tampa. E é levado. Aí eu me lembro do Rafael Belo, numa manhã que ele pregou aqui: ser cheio do Espírito Santo é perigoso. Alguém lembra disso? Ser cheio do Espírito Santo é perigoso. Sabe por quê? Você vai ter que ser conduzido a lugares que às vezes você pensava que não iria. Mas eu tenho um recadinho para você: se é Ele que está te levando, acompanhe a cabeça. Pode acompanhar a cabeça do Espírito Santo, que é Ele que vai te levar. Opa, eu senti graça para falar isso aqui. Se é Ele que está te conduzindo, siga o fluxo. Opa, vontade de ficar parado aqui. Arrepiei todinho, olha bem. Então é o Espírito Santo que está levando. Está levando, pastor, mas me explica esse negócio aí. Está levando porque tem Jesus agora que passar por um processo de tentação. É interessante que nós estamos aprendendo na escola dominical aqui. Eu estou ensinando teologia pura, né? Fundamentação teológica. Nós estamos aprendendo aqui na escola dominical, está terminando o trimestre, que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então, como 100% homem, ele passou por tudo que eu passo e tudo que você passa. A única diferença é que ele não pecou. Mas raiva, impaciência, fome, sede, desprezo, abandono, tudo isso que você passa, ele passou. Aí eu vou falar um negócio que eu aprendi e eu achei muito interessante. Jesus sendo levado para o deserto foi a oportunidade que ele teve de provar que ele era realmente 100% homem. Não, eu acho que eu falei um negócio sério aqui. A oportunidade que Jesus teve de mostrar que ele era 100% homem, porque ele teve fome e teve sede. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. O primeiro Adão foi tentado por Satanás, mas o primeiro Adão tinha um acompanhante que era Eva. O segundo Adão foi tentado por Satanás, mas estava sozinho.
Agora é interessante que veja bem o que Satanás falou. Eu achei isso aqui muito chique. No jardim, Adão foi tentado. No jardim. Jesus foi tentado no deserto. Olha a diferença de jardim para deserto. Só que é o seguinte: a ideia de Satanás para Adão é: Adão, vamos ver se você consegue ser só homem. Eu acho que você deveria querer ser igual a Deus também, sabe? Oh, irmão, é profundo o que eu estou falando aqui. Porque ele falou: se você souber, você vai ser. Por isso que Deus não quer, porque senão você vai ser igual a Ele. Satanás não falou isso? Ele falou: Adão, veja então que você não vai conseguir ser só homem, você também vai querer ser Deus. Só que com Jesus já foi diferente. Parece que a pergunta agora é o seguinte: veja se você vai conseguir ser homem sendo Deus. Quem é espiritual e inteligente já pegou o que eu falei. O Adão é o seguinte: será que você... Hein? É o inverso. Você é homem, mas você pode querer ser como Deus. Mas para Jesus não, você é Deus. Vamos ver se você vai conseguir ser homem. É interessante isso aqui. Aleluia, meu Deus do céu. E aí Satanás, ele aproveita. Presta atenção, na Bíblia diz que Deus jamais pode ser tentado. Não é verdade? Você já viu isso? Como é que o texto está dizendo que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado? Aí deixa eu explicar a palavra tentação aqui. Essa palavra tentação aqui é colocado à prova. Porque pecar, ele nunca pecou, nunca pecaria, porque ele é Deus santo. Um dos atributos dele é santidade. Quem está comigo até aqui? Está muito difícil entender ou já vai bem? Estão compreendendo? Então vamos caminhar mais um cadinho, como diz o mineiro. Então, Satanás, irmão, nós precisamos entender isso, que Satanás, ele conhece todas as portas da nossa vulnerabilidade. Você não acha que o diabo conhece os seus pontos fracos? Não. Ele bate o olho e diz assim: aquele ali, o ponto fraco dele é pornografia. Aquele ali, o ponto fraco dele é língua, fala demais. Aquele outro ali, o ponto fraco dele é dinheiro, não aguenta ver dinheiro. Aquele outro ponto fraco ali é não sei o que. A tentação dele é no olho, o negócio dele é na cara, o negócio dele é imoralidade. O diabo conhece todas as nossas áreas de debilidade. Pode ficar tranquilo que ele conhece. É sério o que eu estou falando aqui, irmãos. Então, se ele conhece, ele vai fazer o quê? Ele vai agir exatamente naquelas áreas que ele está encontrando a debilidade, porque ele sabe que ali a cerca vai estar frouxa, vai estar com debilidade. Então ele vai tentar entrar ali, porque tem pessoa que o problema dele não é dinheiro. Não, pode pegar dinheiro, pode tudo, isso aqui ele não toca. Tem outra pessoa que a área dele é na área da moral, na área do campo da sexualidade, do sexual. Ele fala: não, isso aí nem me incomoda. O outro já é na área do poder. O camarada, ele acha que, né, porque são 3 barras perigosas: barra de ouro, barra de ferro e barra de saia. Barra de ouro é dinheiro, barra de ferro é poder, barra de saia é o sexo oposto. Mas não estou falando só para homem não, para mulher também. É tudo do mesmo jeito, é proporcional, entendeu? Então o diabo, ele conhece, então ele vai agir exatamente naquelas áreas da nossa debilidade. E aí o que ele está fazendo? Jesus então agora vai ser testado, porque ele teve fome, teve sede, cansaço, decepção, suor, sono, tristeza. Eu anotei tudo isso aqui, mas aí eu queria que o Aloy colocasse para mim Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15. Aleluia. Pode ler, depois você reage de alguma forma. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, sem pecado. Aleluia! Ainda bem que temos um Cristo Santo. Eu vou repetir: ainda bem que temos um Cristo Santo. Quando você está sendo tentado a pecar, quando você está sendo tentado a fazer algo que você não poderia fazer, nesta hora o Espírito Santo chega. Jesus disse: ajuda o meu filho, porque eu passei lá. Vou repetir: ajuda o meu filho, porque eu passei lá.
Para mim tem um texto da Bíblia que segue logo aqui, o capítulo de número 5, segue logo aqui o capítulo de número 5, algo aqui tremendo que eu gostaria de ler para você. Capítulo 5, versículo de número 7, está escrito assim, ó. Pode colocar o 6, que diz assim, olha, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou explicar sobre Melquisedeque. Melquisedeque é aquele lá do tempo de Abraão, que Abraão chegou, pagou o dízimo, etc. Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha começo nem fim, etc. Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, mas deixa para lá, não é isso. Melquisedeque significa rei de justiça. Mel, que vem de Meleque, que é rei, Zedeque vem de Sidiqueno, que é justiça. Então Melquisedeque é rei de justiça. Ele era rei lá em Salém, que quer dizer paz, né? Mas deixa para lá. Vamos lá, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, quer dizer, Jesus, no dia da sua carne, segundo a ordem de Melquisedeque, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Versículo de número 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Versículo de número 9. E sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer, o texto do versículo 8, ele aprendeu a obediência. Espera aí, mas Jesus não era perfeito, mas como homem ele teve que aprender em relação à obediência, à submissão, e ele pediu ao Senhor para livrá-lo da morte, e disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí o pai disse, não vai dar não. Aí ele falou, contudo seja feita a tua vontade. Ele aceitou a vontade. O que aconteceu? Ele veio ser então o motivo da nossa salvação para aqueles que o obedecem. É isso que o texto está dizendo. Aleluia. Então a tentação de Jesus, isto é, colocado à prova, o texto aqui é colocado à prova, essa tentação, ele então mostra que ele foi 100% homem. Bom, já gastei 25 minutos com essa introdução. Agora vamos então lá sobre os 3 lugares mais perigosos da terra na questão aqui de Jesus. Primeiro, vamos lá, teve fome. O texto diz que ele teve fome. Tudo bem. Qual é esse lugar perigoso da terra? Primeiro, o deserto das necessidades. Vou repetir, deserto das necessidades. Aí você vai me explicar por quê. Porque no deserto da necessidade você sente carência. E quando você sente carência, você fica debilitado. E quando você fica debilitado, você fica vulnerável. Aí Satanás falou o seguinte, ele está agora sendo tentado 100% homem. Vou chegar onde? 40 dias sem comer? Pronto. O que ele mais quer? Olha para cá. O que ele mais quer? Comer. Eu no 3º dia eu já estava gritando. Jesus está no 40º. Meu filho, você entra no jejum quando dá 11 horas, Jesus, falta 5 para as 11. Senhor, ajuda, abençoa. Dá graça ao teu servo, Senhor. Eu queria até meio-dia, mas eu vou entregar 1 hora antes. Não é assim que a gente faz? Não é assim, irmão? É verdade, não. E você vê aquele cheiro de café, você fala, Jesus, tem misericórdia do teu servo, ajuda. E Jesus está com 40 dias, Satanás falou, pronto, ele está no deserto das necessidades, ele está carente, ele precisa, o que ele mais precisa é de pão. Aí Satanás chega perto dele, nesse momento da sua vida, e diz, já que você, olha, ele coloca o se tu és o filho de Deus, faça esses pães, essas pedras transformarem em pães. E já que se tu és o filho de Deus, o Senhor está com fome, transforma essas pedras em pães. Você sabe qual que é o detalhe, irmãos? No deserto da necessidade é perigoso,
Porque você vai levar o pensamento e dizer: mas espera aí, eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu coopero na obra de Deus, eu estendo a mão para a obra, eu sou filho de Deus, eu não vejo motivo de eu passar nessa necessidade, não. Deserto das necessidades. Você está vulnerável, você está carente. Aí Satanás vai dizer: é ali que eu vou derrubá-lo. Sabe por quê? Você não merece, você não pode passar por isso, você não precisa passar por isso. É nessa hora que gera uma batalha no seu interior. Espera aí, afinal de contas eu sou fiel e estou passando por isso. Só que é o seguinte, querido: ter tudo não é ter tudo. Não, aí o senhor enrolou, pastor. Ter tudo não é ter tudo. Tem gente que tem tudo e não tem tudo. Mas no deserto da carência você fala: pode tentar vir oferecer o que você quiser, te obedecer eu não vou. Pedra sempre vai ser pedra, pão vai sempre ser pão. E fica tranquilo que o Deus que me trouxe, o Espírito Santo que me trouxe para o deserto, é o Espírito Santo que vai continuar me dando graça para eu superar. E está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual a arma que Jesus usou? O poder da palavra. Oh, Rebai Andaraxéria. Sabe o que vai fazer você vencer no deserto da necessidade? O poder da palavra. Quando Satanás atingir a sua mente e disser: olha aí o que está acontecendo, você diz: eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito. Vou dar um minutinho para você adorar. Eu não sei o deserto da necessidade que você está, mas Deus está contigo no deserto. A assistência de Deus no deserto é real. Por que você está questionando o cuidado de Deus se nunca faltou pão sobre a sua mesa? Por que você está questionando o cuidado de Deus, sendo que um dia você entregou a sua vida a Ele? Deus me usa para dizer: esses questionamentos do teu coração é Satanás dizendo: está vendo aí, não vale a pena. Olha o tempo, olha como você está vulnerável, olha como você está fraco. Faz isso, me obedeça. Não. Feche os seus olhos, curve a sua fonte. Adora um bocadinho. Este lugar é perigoso. Agora, olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17. Tem uma situação, irmãos, que ela nos mostra o perigo da nossa vulnerabilidade, quando a gente está com debilidade, quando a gente está passando pela carência do deserto. Veja bem: e ninguém seja fornicário ou profano como quem? Com Esaú, que fez o quê? Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo de número 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou com lágrimas. Agora vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo de número 32, porque é interessante que: e disse Esaú: estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Verso 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou e vendeu o direito da sua primogenitura. Veja bem, quem conhece a história aqui de Esaú? Está vindo do campo, está com muita fome. O Jacó está tendo um prato de lentilha, um guisado de lentilha. O Esaú está vindo, irmão, mas pensa numa fome. Você já viu falar quando junta a fome e a vontade de comer? Quando as tripas finas estão engolindo as grossas. Ele chegou e falou: Jacó,
Me dá desse guisado. O Jacó falou assim: não, dá assim, não dou não, né? Mas a gente pode negociar, né? Ele falou: o que vale esse negócio de direito de primogenitura? Eu estou morrendo mesmo? Vou lhe fazer uma pergunta: o Esaú estava morrendo, irmão? Deixa eu te falar um negócio. Vou falar. Não tome decisão quando você estiver sentindo frágil demais, porque você acha que é o fim. E não é. Meu Deus do céu, não era o fim. E ele falou: eu vou morrer mesmo. Resolveu o problema com um pratinho de comida, irmão. Oh, queridos, não saia da presença de Deus. Se posicione em Deus, não troque. Satanás vai buscar o seu ponto de vulnerabilidade. Um dos lugares mais perigosos do mundo é o deserto da carência. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa na carência, ele corre o risco de questionar a seriedade de Deus. Ele está cansado, ele está exausto, e ele questiona: o que vale isso para mim? Só que no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Não, leia o versículo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Pastor, não vi saída. Viu saída sim. A palavra de Deus diz: não veio tentação senão humana. Corre! Principalmente na área da sexualidade, irmãos. Você sabia que a Bíblia não manda correr do diabo? O que a Bíblia diz? Sujeitáveis, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas o que a Bíblia diz? Fugir da prostituição, fugir de toda aparência do mal. Testosterona não converte não, irmão. Isso não é crente não. Tem que botar debaixo do joelho para poder superar. E o Senhor está dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. E o diabo vai procurar o momento de fragilidade para nos derrubar. Mas sabe qual é o segredo? Eu já vou dar a chave para você. É o mesmo que Jesus usou. Está escrito, Satanás. Vou repetir, porque eu acho que você tinha que vibrar com isso. Está escrito. Isto é, pega esta palavra aqui e diga assim: Satanás, não vem não, porque está escrito aqui, ó. Muito bem. Jesus então foi testado na área do deserto das necessidades. Número 2, segundo lugar mais perigoso do mundo: pináculo da soberba religiosa. Segura um pouquinho para você entender isso aqui. Eu vou com calma. O que significa a palavra pináculo? Alguém sabe? É o ponto mais alto de um prédio, de um lugar. Tem um muro lá, naquele muro tem um negócio mais alto, um pináculo. Pináculo é o ponto mais alto de um prédio, de uma construção, entendeu? Aqui o pináculo desse templo é a torre, lá em cima, onde tem uns alto-falantes lá. Ainda tem lá uns alto-falantes aí, né, Samuel? Olha, ele está precisando botar aquele alto-falante para tocar, né? Mas muito bem. Pináculo da soberba religiosa. Isto é, o que é isso, pastor Jander? É que o texto diz: não me pergunte, a não ser se o pastor Silmar, o pastor Manuel, o pastor Gerson, os pastores aqui sabem responder. Está dizendo aqui que Satanás levou ele ao pináculo do templo. Eu não sei como. É um incógnito, hein? Eu penso que seja, né, e tal. Mas veja bem, e quando chega lá no pináculo do templo, Satanás questiona a divindade dele de novo e diz assim: se tu és
o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo. E aí o que Satanás falou? Citou a Bíblia, dizendo, porque está escrito. Quem que está falando isso aí? Salmo 91:11. O diabo citou o Salmo 91:11, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com pedra. Pastor, mas o diabo não citou a palavra? Citar a palavra não tem a ver com a autoridade da palavra. Não é todo mundo que está com livezinha na internet citando Bíblia que tem autoridade para falar de Bíblia, não, porque o próprio diabo falou da Bíblia. Olha quem que você está acompanhando, rapaz. Mas a irmã revela tudo. Quem revela tudo, rapaz? Está revelando de acordo com a palavra de Deus? Hoje eu ouvi um negócio bastante interessante. Não sei se foi hoje ou ontem. Evangelho que não confronta não é verdadeiro evangelho. Evangelho confronta a mudança. Eu tenho que sair daqui com vontade de ser mais crente. Amém, irmão? O pastor Alexandre está lembrando. Muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Sabe o que o Senhor vai dizer? Eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Então vamos lá. Satanás usou a palavra de Deus. Agora, irmãos, deixa eu te falar, onde que foi isso aí? No pináculo do templo em Jerusalém. Vamos imaginar que fosse num sábado. O templo lá daqui. Quem está acompanhando comigo? Lá atrás, todo mundo acompanhando? Está aqui comigo? Olha como é que o templo está, ó. No sábado, adoração, está todo mundo lá, etc, etc. Satanás falou: ó, faz o seguinte, pula daqui desse pináculo aqui e salta lá embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem, vai te pegar nos braços e você não vai sofrer nenhum arranhão. O que isso tem a ver que é perigoso, pastor? É perigoso porque isso aqui é um ambiente da religião. Isso está para acontecer no templo. Qual é o perigo, pastor? É o perigo de subir a um pedestal e o diabo quer que a gente sinta acima dos outros. Entendeu como? Eu toco melhor, eu faço melhor, eu prego melhor, e eu estou desesperado por seguidores, por likes, e o diabo dizendo: sobe mesmo e vai. E tem um detalhe: pula daí para que todo mundo veja que você é o tal. Aqui, queridos, o perigo, sabe qual é? É a mensagem que eu preguei há tempo atrás. É o perigo do palco ou do altar. Onde que Deus me quer? No palco ou no altar? No palco eu vou ter exposição. No palco será exibicionismo. Eu sou tal. No altar ninguém me vê, mas a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. O lugar da fama é perigoso, irmãos. O pináculo do templo é perigoso. E ainda mais agora, irmãos, com a capacidade que nós temos nas mãos dos smartphones, das redes sociais. Tudo é fotografado. A pessoa faz um churrasco no fundo do quintal com refrigerante de R$ 1,99 em cima de um tijolo, com a linguiça de R$ 3,99, daquela que nem sei se é da Sadia, tira a foto e põe. O camarada vai fazer caminhada. Ontem eu vi saindo ali o camarada tirando foto, fazendo caminhada. Além daqueles que tiram foto orando no monte, dizendo: estou aqui no monte. Olha aí Deus me usando, olha aqui Deus me usando. Eu estou sentindo um temor de Deus aqui, irmão. O homem não pode aparecer, porque Satanás quer te levar para o pináculo e quer que você salta de lá. Aqui você diz: não, porque a glória é dele. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quem pode adorar a ele um pouquinho? Quem pode adorar a ele um pouquinho?
Se tu és o Cristo, mostra isso aqui, gente. Por que não mostrar, né? Eu vou falar porque isso é público, né? Esses dias eu tenho feito questão de acompanhar alguns rios na internet com os tipos de culto que está tendo no Brasil. Umas pessoas com as roupas compridas, rodando, mas eles rodam igual sabe aquele negócio do Silvio Santos? Roda tipo um peão. Aquelas rouponas compridas que estranham, umas pessoas assim. Irmão, isso não é evangelho, não. É igual preguiçoso. Se você mostrar a carteira de trabalho para ele treme, sente mal. Assim. A pessoa que é preguiçosa, você pega uma carteira dessa de trabalho e mostra para ele, ele faz assim, ó. Ele dá crise. É igual esse pessoal aí, o que fica só assim, molhadinho de suor, sem uma gota de lágrima no olho. Mostra a Bíblia para eles e uma lição da escola dominical. Eles vão sentir mal, não vou poder não, entendeu? Pelo amor de Deus, irmãos, aqui é o poder da palavra de Deus. Eu não preciso rodar, eu não preciso cair pelo chão afora. Eu estou consciente que eu estou aqui adorando a Deus e recebendo a palavra de Deus. Porque aqui quem aparece é Ele, não é o homem, Ele que aparece. É engraçado que eles filmam só esses troços, mas não filma dando um estudo bíblico. É igual esse pessoal, negócio de cair. Esse dia eu estava vendo o camarada soprando assim, para cair. E a pessoa que ia cair estava aqui. Aí quando o camarada soprou, ele deu uma olhadinha assim para ver onde ia cair. Irmão, se o Espírito de Deus me julgar no chão, eu não vou ficar olhando para trás onde eu caí, não. Se o Espírito Santo de Deus, eu caio mesmo. E outra coisa, geralmente quando Deus está presente, a gente não cai para trás, não. A gente cai para frente. A gente prostra diante dele, entendeu? A gente cai reverentemente na presença dele. Amém, irmão? Estou com a cabeça quente aqui para falar esse tema, mas eu preciso falar. Irmãos, o pináculo do templo não é o nosso lugar. A glória aqui é todinha para Deus. Não precisa de exibicionismo. A glória é todinha para Ele. E vou falar um negócio para vocês. A coisa mais difícil, segura essa aí. A coisa mais difícil, irmãos, é fazer alguma coisa sem aparecer. O tal de bastidores, trabalhar em bastidores não é fácil, não. Fala a verdade. Mas eu gosto muito do José, sabe, aquele lá do Egito. O camarada trabalhou lá na casa do Potifar, a mulher tentou, então que ele, ó, vazou. Foi lá para a cadeia, tá quietinho lá. Daí a pouco, um dia, o faraó precisou de um homem de Deus que tivesse o Espírito de Deus. Mandaram buscar. Nunca apareceu, mas quando chegou a hora dele, a festa não começou. O Davi está lá no meio do mato, mas o texto de Salmo 89:20, foi isso ou não foi que eu preguei domingo? Achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi lá no meio do mato, depois que ele apareceu. O campo, irmãos, do pináculo do templo, o lugar do pináculo é perigoso. Pastor, e se alguém chegar perto do senhor e disser, pastor, o senhor pregou muito bem, muito bom, viu? Oh, glória a Deus. Se eu falar assim, graças a Deus, né, irmão? A gente, né, 40 anos, né, irmão, pregando, né? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e a mim. Como é que o senhor se sente? Eu me sinto feliz, mas eu transfiro a glória a quem de direito. Porque a alegria é minha, mas a glória é dele. Eu vou terminar, porque o tempo também já está acabando. Quem acredita que o tempo está acabando? Aí é o seguinte, a humildade, coloca para mim aí, Provérbios 15:33. O que está escrito em Provérbios 15:33? Está escrito assim, ó: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai o quê? Diante da honra vai a humildade. Irmão, mas por favor, não confunda humildade só com assim, não. Graças a Deus, né, irmão? A gente é muito humilde, né? Minha casa eu nem arrumo, irmão, porque é muita humildade. Você vai lá na cozinha, tem uma pia de panela dessa. Isso não é humildade, não, irmão. Isso é desleixo. Porque tem pessoa que ela é muito humilde, assim, sabe? Não, irmão, graças a Deus. Cutuca aí para você ver.
Humildade tem a ver, irmãos, com comportamento, capacidade de suportar, de não puxar glória, ser até criticado e continuar valorizando as pessoas. Isso tem a ver, entendeu? Tem gente rico que é humilde, tem gente que sobe num tijolo, acha que é, não é verdade? Que Deus nos ajude para a gente ser humilde. Muito bem, vamos terminar então. O terceiro lugar que mais perigoso. O primeiro, o deserto das necessidades. O segundo, o pináculo da soberba. Terceiro, o mirante da glória humana. O que é isso, pastor Jânio? Porque depois da tentação do pão, depois do pináculo, o texto vai dizer que Satanás levou, né, entre aspas aqui, Jesus a um monte muito alto. E quando levou ele lá, nesse mirante, aqui no Ibaré tem um mirante, sim ou não? Quem já foi no mirante? Eu ouvi falar que tem um restaurante lá, é verdade? Se alguém quiser depois me levar, eu e Eunice, para pagar um jantar no mirante, eu humildemente, graças a Deus, muita humildade, né? Estou até pensando em escrever um livro sobre a minha humildade. A gente vai, né, Marquinhos? Então é o seguinte, o que é um mirante? Um lugar alto. O texto diz que Jesus foi levado a um lugar alto. Qual que é o versículo? Capítulo 4, versículo 8. O que está escrito? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe o que, irmãos? Todos os reinos do mundo e a glória desse reino. Aqui você vai precisar de prestar muita atenção para você entender nos próximos 5 minutos. Está dizendo que Satanás mostrou para Jesus o quê? Mostrou o quê, irmãos? Os reinos do mundo e mais o quê? A glória desses reinos. Aqui, neste lugar perigoso da glória, o mirante da glória humana, meu Deus do céu, aqui nós somos levados a olhar para fora do muro e desejar coisas que estão do outro lado. Vê se você consegue entender. É como se Satanás dissesse assim: no reino que você tem, ele não é suficiente, porque ele não tem tudo que você precisa. Vou clarear mais. O inimigo quer mostrar para mim e para você que do lado de fora tem coisa melhor do que aquilo que você está experimentando. Põe na cabeça do marido: rapaz, essa mulher, tanto tempo que você está com ela, lá fora você tem outras oportunidades. Esse homem, e lá fora você tem outras oportunidades. Esse negócio seu aí, se você passar por esse caminho obscuro aí, isso aí você não precisa. Está tanta gente dando certo. O que você tem não é suficiente. Você merece mais. Olha aqui a glória desse mundo, olha tudo que está à sua disposição. Você pode alcançar isso tudo, é só você curvar e me adorar. E eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui esta noite. O que nós temos aqui no reino, não, aqui eu quero que você preste atenção. O que nós temos aqui no reino é suficiente. A gente não precisa buscar a glória do que Satanás oferece. Eu aconselhando uma moça um dia, uma jovem senhora, eu falei: minha filha, este caminho que você vai entrar, a beleza passa, a fama passa, o dinheiro passa, passa tudo. Sabe o que ela falou comigo? Ela falou: eu sei que passa, mas enquanto durar eu vou aproveitar. Perdeu. Infelizmente perdeu o casamento, perdeu família, perdeu, não sei como está hoje. Você sabe por quê? O que você tem aqui dentro é suficiente. Eu já li há muitos anos atrás um livro intitulado O Mito da Grama Mais Verde. Qual que é o mito da grama mais verde? Que o quintal do vizinho, a grama é mais verde. O que ele tem é melhor do que o que você tem. A igreja boa é a outra igreja da avenida. Não sei se tem igreja na avenida. Tem. A melhor igreja que tem é a outra lá. O melhor pastor é o outro. A melhor mulher é a outra. O melhor esposo é o outro. A melhor empresa é a outra. Vai mergulhar para você ver.
Vai mergulhar na vida das pessoas para você entender isso. Querido, se Deus tem te dado o suficiente, se você tem experimentado a alegria do Espírito de Deus na sua vida, glorifique a Deus pelo casamento que Ele te deu, pelos filhos que Ele te deu, pela casa que Ele te deu, pela igreja que Ele te deu, pelo pastoreio que Ele te deu, pelos amigos que Ele te deu, pelo emprego que Deus te deu. Você não precisa da glória do mundo, o que Deus tem te dado é suficiente. Eu não sei você, mas eu estou sentindo muito Deus aqui para falar isso aqui esta noite. Não, Satanás disse: olha, é muito melhor se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aí, porque o que você tem não é suficiente. É porque Satanás esqueceu de que a glória que Jesus tinha. Sabe quem passou por isso? Asaf. Diga comigo, Asaf. O que está escrito no Salmo 73? Alguém lembra? Pensei, já está na tela. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Olha o que o Asaf está falando. Alguém lembra quem era Asaf, irmãos? O maestro do templo. O homem que, regia. O homem que comandava. Um dia resolveu abrir o coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os vivos de coração. Versículo 2. Agora, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregar os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na morte deles, eles morrem tranquilo, e a força deles está firme. Eles não se acham em trabalho como a gente, nem são afligidos como outros homens, os ímpios. Pelo que a soberba os cerca como um colar, eles vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Olha como é que eles são: ergue a boca para o céu e a sua língua percorre a terra, fala mal de todo mundo, pelo que o seu povo volta aqui e a água ainda enche o copo deles se lhes espremem. E dizem: cadê Deus? Deus está sabendo de alguma coisa? Deus sabe de alguma coisa? Eis que esses são os ímpios, são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e cada dia fico mais rico. Alguém já passou por isso? Você chega em casa, o seu vizinho que não teme a Deus, não é dizimista, larga o carro aberto, e você fala: ô amigo, seu ouvido ficou aberto. Aí ele: ficou não, aos vidros. E você está lá com a manivelinha assim, levantando o seu. Aperta o portão, e você vai lá abrir a tranqueira com arame. A picanha do lado está cheirando e o vento está jogando, e você fritou um zoiudo desse tamanho. Você saiu para a igreja com a sua bibrinha, o ímpio do lado saiu para tomar da número 1 a 51. E você está dirigindo e põe a mão assim para o vento entrar. E ele está com o vidro tudo lacradinho e o ar-condicionado. Que frio que dentro. O salmista estava desse jeito: em vão eu tenho servido ao Senhor. Só que um dia ele resolveu entrar na presença de Deus. Salmo 73:17. Eu estava desse jeito até que eu entrei no santuário de Deus.
Quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e eu estou sentindo picada aqui nos meus rins. Assim eu me embruteci e eu achei que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia de nada. Eu fiquei igual um animal perante o Senhor. Só que eu tenho um detalhe, Senhor, para falar com o Senhor. Todavia eu estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita. Opa, quem está sentindo aqui? Tu me seguras pela mão direita. Tem gente sentindo isso aqui. E tem um detalhe: tu vai me guiar com o teu conselho e depois tu me receberás na glória. Aí ele faz uma declaração que para mim fecha com chave de ouro. Ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E tem um detalhe, Senhor, aqui na terra não tem ninguém que eu deseje além de ti. Aí o diabo disse: eu vou te dar tudo isso se tu prostrares, me adorares. Qual foi a arma que Jesus usou, pastores? A palavra. Ele disse: está escrito, Satanás. Levante a sua mão direita. Vamos lá, 1, 2, 3. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Fica de pé comigo, dando maior glória que você puder. Falar em línguas espirituais. Até que eu entrei no santuário. Aleluia. Quase 400 pessoas nos acompanhando, Robson, Alexandre. Quase 400 pessoas nos acompanhando. Aleluia. Existe um hino que diz assim: possuir dinheiro bastante, ser um grande milionário, morar numa linda mansão, sem ter a felicidade. Senhor.
eu queria que você saísse daqui hoje fortalecido. Tenha cuidado com aquilo que o inimigo vai lhe oferecer. Você tem fé para dizer se Satanás está te escutando aí ou não? Diga para o Senhor: Senhor, o meu compromisso é com o Senhor. Diga. O meu compromisso é com o Senhor, ó Deus. Diga: eu estou comprometido com o meu Deus. Eu estou dando um tempinho para você adorar aquele que pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor.